O CCRJ é uma instituição que representa o mercado publicitário criativo do Rio de Janeiro. A pesquisa Retrato Criativo tem a função de mostrar o que pensam e o que pensam do profissional de criação carioca. O clube acredita que hoje, para você realizar um trabalho realmente criativo, um trabalho de verdade, é fundamental a participação de todas as áreas envolvidas nesse processo. Do ponto de vista de metodologia, a gente fez entrevista em profundidade, né, com executivos, diretores de criação, diretores de arte, profissionais do Rio e em São Paulo e clientes, e usando entrevistas presenciais, entrevistas pela internet, por e-mail, por questionário estruturado, enfim, a gente usou uma série de metodologias para coletar esses dados. As instituições de ensino vão poder avaliar com esse trabalho se o tipo de profissional que eles estão colocando no mercado é o profissional desejado pelas agências. Acho que esse é o legal dessa pesquisa, que é gerar o debate, gerar essa discussão. O nosso bolo não cresceu tanto ainda. Por quê? O Rio tem uma característica de não ter indústrias de produtos. Nós temos muitos serviços aqui. E então, todos esses investimentos, esse dinheiro novo que está chegando para o estado do Rio de Janeiro, a indústria naval, a indústria metalúrgica, do petróleo principalmente, com a questão do pré-sal, tem a indústria automobilística, mas como anunciante, essas indústrias do petróleo, da siderurgia, a indústria naval, elas não são anunciantes tradicionais. Então, há uma falsa ilusão, que muitas agências estão vindo para o mercado do Rio de Janeiro disputar um bolo que ele não está crescendo na proporção das expectativas que a gente vive. A gente ainda não sentiu assim, a economia, não sentiu essa força que a imagem tem, mas não está no dia a dia, não tem visto mudança nenhuma. Eu acho que a gente está no caminho. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente passou muitos anos sofrendo mazelas desse problema de segurança, do problema econômico, a gente agora tem um período de crescimento econômico, um período de investimento na cidade, um período de novas empresas vindo para cá, de profissionais voltando. Acho que a gente está amadurecendo, a gente está no caminho certo e a gente vai chegar a voltar até aquele nosso momento importante do cenário nacional. Se a cidade aproveitar esse momento de vinda de investimentos e de profissionais qualificados que estão chegando aqui para fazer essa troca, quem sabe, hoje faz muito mais sentido uma empresa de repente abrir uma sede aqui no Rio de Janeiro do que fazia talvez há 5, 7, 10 anos atrás. É um momento, sim, é um reflexo de investimento, porque o nosso mercado ele é gerado através de investimento, não adianta assim, senão a gente perde o potencial criativo, os talentos. Ele é um reflexo de fluxo de capital que está voltando para a cidade, sim. Eu acho que grandes decisões podem e devem voltar a ser tomadas aqui. Isso vai incluir várias coisas, inclusive as contas voltarem, ou algumas contas voltarem ao Rio de Janeiro. Para os cariocas que trabalham em São Paulo, o mercado do Rio vai continuar estável, ou seja, não é atraente para um possível retorno. Já para os criativos que trabalham no Rio, as perspectivas são de melhora até 2016. E no Rio, você tem que se manter 2 vezes relevante, porque muitos clientes do Rio têm agências em São Paulo, coisa que não acontece ao contrário. Sempre vou defender de que não é exatamente onde ela está que faz ela ser bem-sucedida, ou ela trabalhar mais, ou ela render mais. Eu acho que é o grupo de pessoas e a paixão. E por que elas vêm mais cedo trabalhar, ou por que elas saem mais tarde. Você cria em qualquer lugar que você esteja, né? Em São Paulo, Nova York, qualquer cidade, né? Ideia não tem CEP. Ou a ideia é boa, ou ela não é, independente de onde ela, da origem, do endereço dela. Se você quer entender melhor o carioca, às vezes é importante você contratar uma agência carioca que já está aqui, já conhece os hábitos, sabe como é que as coisas funcionam. Existem clientes que querem conversar carioquês, vamos chamar assim. E existem algumas agências que se especializaram nisso. Porque a gente é tradutor, a gente na verdade nada mais é do que tradutor de linguagem. A gente pega, se inspira e traduz, é isso que a gente faz. Quando as marcas querem se aproximar desse jeito carioca de ser, você está trazendo atributos, que é alegria, que é irreverência, que é estilo de vida. Aqui as coisas acontecem de maneira mais solta, mais leve,
até com uma certa dose de irreverência. É assim que funciona aqui. Nunca foi um fator de escolha. Mas é óbvio, se você tiver uma agência mais próxima, o teu relacionamento facilita. Quando você tem criativos que são formados em mercados menores, eles são obrigados a serem ainda mais criativos. E aí quando esse mesmo criativo ele é levado para um ambiente ainda maior, com mais verba, com mais tempo, com mais inteligência, com mais pesquisa, com mais ferramentas, ele explode. O mercado do Rio é importantíssimo e ele é muito importante também como formador de talentos, assim, né? Eu acho que você acaba tendo que tem a exigência de um mercado forte e tenha uma fragilidade de um mercado que é difícil, né? Eu acho que uma das primeiras características importantes desse profissional, como eu disse, é reflexo do tipo de cliente, é saber jogar nas 11. O segundo é a resiliência, porque aqui a gente é exposto, consequentemente por conta do tipo de atividade desenvolvida pelos clientes, a jobs às vezes um pouco mais duros. Isso, por um lado, num primeiro momento é duro, por outro lado, traz ao profissional essa necessidade de estar muito ligado ao resultado. Eu acho que o carioca publicitário trabalha muito e todo carioca que vai para São Paulo se dá muito bem lá porque está acostumado a cortar um dobrado, a se virar, ter que resolver as coisas com menos tempo, com menos dinheiro. Enquanto os criativos cariocas acreditam que trabalhar no mercado do Rio faz diferença, para 83% dos criativos cariocas que hoje trabalham em São Paulo, isso não é um diferencial em relação aos profissionais de outras cidades. Primeiro, portfólio, sempre a capacidade de fazer diferente. 2, o lado, o contato pessoal, de entender como é que é o clima dessa pessoa, no que ela está pensando. E o terceiro, que é a vantagem de ser um mercado um pouco menor, a gente hoje faz um mercado que todo mundo se conhece. Eu acho assim, cada um tem o seu perfil, né? Eu acho que é mais da pessoa do que da onde ele vem, né? Mas depois do trabalho tem que ser também uma pessoa legal. O cara tem que ter vontade, tem que ter um brilho no olho que faz mostrar que ele tá afim de fazer, que ele vai fazer além do que os outros, que ele vai atrás, que ele tá apaixonado por aquilo. 29% dos diretores de criação afirmam que a pasta ainda é o principal fator levado em consideração na hora da contratação. Porém, o comportamento já é um fator quase tão importante, com 27%. Pelo contrário, eu acho que o jeitinho carioca ele pode até levar para o lado mais criativo. Eu digo para você que o pessoal do Rio trabalha mais que o pessoal de São Paulo, em termos de mais esforço, mais quantidade de horas trabalhando. Em São Paulo, a gente trabalha pra caramba. Eu trabalho no escritório de São Paulo muitas vezes, vou para lá e eles trabalham non-stop. Aqui as pessoas são mais relaxadas. Lá não tem praia, né? Não tem outra coisa que fazer mais que trabalhar. Eu acho que existe uma lenda aí de que o carioca trabalha menos porque tem praia, mas eu acho que a gente trabalha mais e às vezes é até mais difícil, que tá um sol lá fora e você tá trabalhando. O jeitinho carioca, eu acho sempre que parece uma coisa assim meio pejorativa. Eu acho que a gente trabalha tanto. Às vezes eu fico até assim um pouco chateada, parece que o paulista trabalha mais, que o carioca só quer ir pra praia. O carioca tem esse jeito, o brasileiro tem esse jeito, de poder se adaptar no momento difícil rapidamente. Em lugares mais planejados, você tem estruturas mais organizadas eventualmente, mas o poder de resposta é menor. Então a gente tem que usar esse nosso jeito pro positivo e não pro negativo. Você vê nitidamente, inclusive no posicionamento das agências. Tem as agências que fazem um trabalho preguiçoso e tem as agências que fazem um trabalho assim, dão uma volta por cima de tudo e tentam viabilizar o trabalho. Porque para estar no mercado do Rio de Janeiro,
necessariamente você tem que saber trabalhar dessa maneira. Acho que o jogo de cintura, no caso, por exemplo, uma disciplina como evento, é fundamental. Agora, é um jogo de cintura dentro do profissionalismo, dentro de um contexto, assim. Eu nunca gostei muito de estereótipos, né? Então, eu acho que algumas vezes, especialmente aquelas campanhas que não são criadas no Rio, tendem a estereotipar demais o carioca, né? Mais da metade dos diretores de criação entrevistados acredita que o jeitinho carioca atrapalha a valorização do profissional do mercado. A qualidade de vida, com 58%, é o motivo principal para os diretores de criação escolherem o Rio como local de trabalho. Já para os criativos do Rio, a família, com quase 37%, é o principal motivo, seguido da qualidade de vida. Eu acho que o Rio tem uma mágica, uma mistura que não tem lugar nenhum do mundo. Primeiro que a cidade é linda, né? É difícil você abrir mão dessa qualidade de vida, desse lugar onde você tem teus amigos e tal. Trabalhar numa cidade que mistura mais a natureza com o lado urbano. Assim, eu acho que não fica devendo pela qualidade do trabalho e, ao mesmo tempo, você tem mais qualidade de vida. Por exemplo, tem clientes que eu percebo que não querem sair daqui, né? Tem grandes anunciantes aqui que têm interesse de ser atendidos por agências daqui. E por que não agências cariocas atenderem também clientes de São Paulo? Tem tanto cliente de São Paulo mal atendido. Você ter uma vida boa em São Paulo depende de muito dinheiro. Você ter uma vida boa no Rio de Janeiro não depende de tanto dinheiro. É um fator que deixa as pessoas mais livres para falarem o que elas pensam, para ser do jeito que elas querem ser, para agirem como elas querem e para serem mais criativas. O crescimento profissional e o investimento na carreira lideram os motivos para o profissional carioca trabalhar em outras cidades. Mas 26% ainda tem o salário como o principal motivo. O mercado publicitário do Rio é um mercado celeiro de grandes talentos criativos. É um mercado que tem saído de uma fase de êxodo muito grande. Como o mercado é menor, você tem as chances de você mostrar o seu potencial diminui também na mesma proporção, né? E você, às vezes, arrisca menos porque são tão poucas contas que tem no Rio que você tem muito receio de perder uma conta, porque você perde uma conta, você não recoloca uma outra, né? Eu acho que depende como é que você se coloca, como as agências daqui se colocam, né? Se elas forem internacionais o suficiente, elas não precisam se preocupar com São Paulo, elas vão focar em Nova York, vão olhar para Dubai, acho que aqui tem que ser um pensamento maior, macro. O mercado carioca, ele realmente é um mercado que ele não está dando oportunidade para esse jovem se desenvolver. Então, na verdade, ele não está conseguindo enxergar o Rio de Janeiro como uma oportunidade, ele está preferindo partir para outros desafios, inclusive buscando talvez até outras disciplinas, especialização em alguma outra área da comunicação. Uma característica interessante de profissionais que decidiram ficar no Rio de Janeiro. A decisão de ficar no Rio de Janeiro é muito importante porque faz com que a gente tenha profissionais hoje muito comprometidos com o desenvolvimento do mercado, e eu acho que não tem mais aquela sensação de que, como se tinha na década de 90, nos anos 2000, eu vou para o melhor mercado de todos, que é o de São Paulo, e se eu ficar no Rio de Janeiro é como eu tivesse tomado uma decisão errada na minha carreira, como se eu tivesse perdido o bonde das grandes oportunidades. Principalmente até porque o mercado mudou muito. Para os diretores de criação do Rio, 40% dos novos profissionais são menos compromissados, mas 33% têm a mente mais aberta. O estagiário, o júnior tem que ter muita vontade. Eu, quando trabalhava, eu entrei de estagiário e não tinha salário. Eu chegava às 6 da manhã à minha casa e, para que minha mãe não ficara chateada, eu falava que voltava de tomar uns drinks com meus amigos. E eu falava, eu estava trabalhando, minha mãe, mas você não tem salário, você... Então, essa atitude eu não vi. Há muitos anos que não vejo essa atitude, não só aqui, mas também na Espanha. Falta um pouquinho de paciência, eles têm que valorizar um pouco mais a parte do aprendizado. Eu acho que ainda está um
pouco no desespero demais. Eu vejo gente desistindo. Ah, não, já estou aqui há 1 ano, ainda não fiz nada relevante. Calma, não é assim. Tem uma maturação mesmo. Olha, o perfil do criativo hoje do Rio de Janeiro, né, eu acho que é um criativo muito mais focado do que já foi. Hoje o criativo do Rio, quando entra numa agência, mesmo muito jovem, aqui a gente tem muita gente jovem, né? Ele sabe o que ele quer, ele é focado, ele quer correr atrás de ter uma carreira, ele quer administrar a carreira dele, né? A maioria dos criativos entrevistados acha que o Rio já foi um centro de criatividade. Acreditam que a originalidade está no DNA carioca. A indústria criativa do Brasil é o Rio de Janeiro. Então é aqui que se lançam os filmes, é aqui que uma gíria, a moda, um comportamento é lançado. O Rio é um centro de criatividade em tudo, né? Em televisão, em cinema, em literatura, em música e em propaganda também. Quer dizer, eu acho que o mercado do Rio tem que se enxergar mais assim. A gente tem assim um potencial, uma capacidade de geração de conteúdo, de criação, que é muito desse perfil, dessa mistura, que para a comunicação isso é fundamental, é imprescindível. Assim. Porque você tem que ver a história da cidade. A criatividade não só faz parte da propaganda, né? A literatura, a arquitetura, a arte, tudo, eu acho que é um centro da criatividade. Tem outros lugares que produzem cultura e manifestações populares como o Rio. É pena que a gente consiga industrializar pouco essa criatividade. São Paulo tem a capacidade maior de industrializar as coisas, de fazer isso gerar dinheiro. Quanto mais livre, quanto mais essa sensação de não depender de dinheiro e de não depender de uma estrutura de poder, talvez mais você consiga exercer a sua criatividade. Como continuar realmente um ambiente criativo, inovador? Para mim, o único jeito que tenho que entender a propaganda é de fazer coisas diferentes que ninguém tinha feito até agora. Aqui as coisas têm que acontecer de verdade. Talvez falte a todos nós reunidos uma ambição maior. Eu acho que vai continuar mais ou menos como está agora, né? A gente está num momento de melhoria. A gente não está no melhor ainda. Não poderia haver momento melhor para nós que estamos aqui. A minha expectativa é que vai melhorar muito, que vai bombar o Rio, que vai trazer muita coisa, que a gente vai dar uma virada agora. A pesquisa Retrato Criativo é uma contribuição do CCRJ para o mercado publicitário do Rio de Janeiro.